Olá, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo por aqui, não esqueça de subscrever-se ao canal, que eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos. A história de hoje é de uma moça chamada Tamela Horsford, conhecida por Tam. Ela tinha 40 anos na época dos fatos, ela nasceu no Caribe, era casada com Leander. Eles moravam na Flórida, mas mudaram-se para Geórgia, em Forsyth County. Era mãe de 5 meninos. Ela também tinha uma enteada, mas a enteada ficou na Flórida quando eles mudaram para Geórgia. A Tam foi descrita pelo marido como uma mãe, uma esposa extremamente carinhosa, amorosa. Ela realmente amava a família. Em 3 de novembro de 2018, a Tamela, ela foi convidada para uma slumber party, que seria uma festa do pijama, que era apenas para adultos, na casa de uma amiga dela. Preciso contar aqui um pouco da história deste condado de Forsyth County, na Geórgia. Então vamos a esses detalhes. Forsyth County, que é um município, como nós chamamos aqui de county, em 1912, naquela época, o condado forçou todas as pessoas negras a saírem de lá e disseram que se os negros não se mudassem por vontade própria, eles queimariam as casas deles e dessa forma as pessoas, elas foram embora. E o condado só teve pessoas de cor no ano de 1987. Nos anos 80 isso mudou um pouco, 20 mil pessoas, eles fizeram uma passeata contra o racismo e pouco a pouco o condado começou a receber pessoas de cor negra vivendo lá. E elas vivem até o dia de hoje pacificamente. Todas as pessoas que estavam na festa eram de cor branca. A Tamela era a única pessoa negra. Ela chegou na festa no dia 3 de novembro de 2018, por volta das 8h30 da noite, para comemorar o aniversário de uma amiga dela, Jean Myers. A festa foi na casa dessa Jean, na cidade de Cumming. A Jean, naquele dia, estava fazendo 45 anos. E essas mulheres, eram 8 mulheres no total, contando com a Tamela. Elas se conheceram porque todos os filhos, eles jogavam futebol juntos. Então acabaram formando uma amizade. A Jean tem um namorado chamado José Barreira, de 27 anos. O José, ele era um ex-agente do departamento do xerife de Forsyth. Mas na época ele trabalhava para o condado no tribunal do setor que nós chamamos de Petrial, que coordena liberdade e pré-julgamentos de criminosos. Então ele era um homem que trabalhava com a lei. Eles não são considerados policiais, mas eles são considerados parte do que nós chamamos law enforcement. Eles trabalham como funcionários do governo dentro da corte. Então, por exemplo, antes do julgamento e depois, os acusados, que são crimes federais, precisam desse acompanhamento. E o José, conhecendo a lei, eu vou chegar lá que vocês vão entender porque eu estou mencionando tudo isso a respeito dele. Ele sabia o que fazer numa situação como foi a que ocorreu. Não era para ter homem nessa festa. Mas o José, tá tendo jogo de futebol americano. Eles assistiram futebol juntos, jogaram cartas, estavam bebendo, estava um clima amigável. Tamela, ela comprou a tequila de presente para a Jean, mas a Jean não gosta de tequila e disse para Tamela que ela poderia ficar com a garrafa. Então, a Tamela praticamente ficou a noite toda bebendo tequila. Porém, as pessoas disseram que apesar de ela estar bebendo a noite toda, ela não aparentava estar bêbada de forma alguma. As que foram dormir lá começaram a colocar os pijamas, elas estavam assistindo tudo isso, jogando cartas, se divertindo, bebendo. A Tamela tá com um pijama branco, como se fosse umas patas de um cachorro. Ela estava se divertindo lá. Happy birthday to you. A casa ela era muito grande, sabe? Tinha uns 6 quartos. Então, no total, 8 pessoas planejaram dormir na casa da Jean. Por volta de umas 10 horas da noite, a Tamela telefonou pro marido dela, no meio da festa, estava tudo bem, ela mostrou os filhos dela pelo vídeo chamada para as amigas. Aí as pessoas começaram, tô cansada, eu vou deitar. A Tamela, como nunca saía para eventos, porque tinha que tomar conta de 5 filhos. Então ela queria ficar um pouco mais acordada, queria que os convidados ficassem mais, mas todos estavam tão cansados e foram dormir.
A Tamla ficou na cozinha até 1h30 da manhã, segundo o depoimento do José. Ele disse que a Tamla disse que iria fumar um cigarro na varanda. Ela levou também marihuana para fumar na festa. E ela foi vista fumando lá fora. Porém, a John disse para ela que ela não poderia fumar na casa, pois o José trabalha dentro da corte, então isso não pegaria muito bem. Ela entendeu sem problema nenhum, parou de fumar, só que ela fumava cigarro, então várias vezes durante a noite ela ia lá fora, na sacada, e fumava o cigarro. Segundo os convidados, ela acabou ficando lá na cozinha um pouquinho, todos foram deitar e tal. Ela ficou um pouco na cozinha com o José e o José foi dormir. Uma das pessoas que estavam lá na festa depois, a Bridget, ela disse que ela encontrou a Tamla ainda na cozinha por volta de 1h30 e elas ficaram conversando um pouquinho. Aí ao amanhecer, Madeleine, ela é a tia da dona da casa, ela é a tia da John. Ela levantou-se e ela foi lá na varanda olhar como é que estava o tempo e eis que ela viu a Tamla deitada de bruços, sem se mover no quintal da casa. Ela ficou desesperada, ela ficou olhando, viu que a Tamla não se mexia, ela ficou apavorada, ela subiu para o andar e foi acordar o José, que estava dormindo no quarto com a John, e disse que a Tamla parecia imóvel. E, infelizmente, a Tamla estava sem vida. Porém, muitas coisas bizarras aconteceram. A John telefonou para a polícia e ela basicamente disse isso. Eu tive convidados na noite passada e estavam bebendo. Muitos foram dormir e uma delas ficou na varanda bebendo. E acabamos de ir lá fora e ela está de bruços no chão no quintal. Eu acho que talvez ela caiu da varanda, mas o corpo dela está rígido. Mas ela falava isso com uma calma, uma tranquilidade. Eu não sei, cada pessoa tem um jeito de reagir, mas eu achei muito estranho. Dá para vocês verem por aí. Quando eu ouvi o telefonema do José, eu também tive a mesma sensação que eu tive da Shawn, que ele não parecia alterado, não parecia que era alguém que acabou de encontrar uma pessoa sem vida no quintal da namorada dele sem vida. Ele parecia indiferente. Gente, se é comigo, na minha casa, acontece uma coisa dessa, eu vou estar em pânico, vai estar aquela gritaria, todo mundo falando ao mesmo tempo. Não, tudo tranquilo, sabe? Mas como eu falei antes, cada um tem uma reação. Essa seria a minha. Talvez eles tenham uma forma diferente de se expressar, não podemos julgá-los por causa disso, mas só estou colocando aqui que eu achei estranho. Porém, tem algumas coisas que aconteceram. Na festa estavam essas pessoas, essas mulheres, né? Madeleine, Nicole, Marcy, Sarah, Stacy, Paula, Michael, Thomas, Jennifer, José, Bridget e talvez algum mais que eu tenha esquecido. E final, total eram 12 lá. Só mais uma coisa, o telefonema que foi feito à polícia, ele foi editado, então partes do telefonema tá cortado. Eu vou deixar aqui o link, se alguém quiser ouvir a gravação na íntegra e fala inglês, você pode acompanhar. Quando o José chamou a polícia, ele disse que ele notou um pequeno corte no pulso. Porém, há um silêncio e aí ouve-se a operadora da polícia perguntando, mas ela queria tirar a vida dela? Ele diz, eu não sei. Mas para ela ter perguntado isso, é porque ele falou ou sugeriu que ela talvez tivesse tirado a vida dela. Há uma repórter chamada Desiree Thompson, de uma revista Vibe, que eu presumo que, com base no que ela escreveu, que ela tenha ouvido a conversa na íntegra, porque ela relatou que, em uma parte da ligação, o José diz, eu não sei se ela cortou os pulsos. Por isso a polícia disse, mas ela queria tirar a vida dela? Gente, eu estou falando isso com base no que essa repórter colocou. Eu não posso precisar se realmente essa sentença está lá dentro, se ela havia cortado os pulsos. Mas eu estou colocando aqui o que ela passou. Isso me intriga, porque o José estaria sugerindo que ela poderia ter tirado a vida dela. Na casa da John tem um sistema de alarme nas portas que grava a hora que cada vez que alguém abre e fecha a porta, o registro mostra quem entrou, quem saiu, e mostrou que a Sarah e a Nicole foram embora às 10h30 da noite, a Bridget foi embora às 1h47 da manhã, depois às 4h10 a Marcy foi embora, 7h45 a Paula, 8h30 o Tom e a Stacy,
que foram embora 15 minutos antes do corpo ser descoberto. Todas essas pessoas saíram pela porta da frente, porém há algo estranho. O sistema mostrou que a porta de trás foi aberta a 1h49 e fechada a 1h50. Novamente aberta a 1h57 e não foi fechada mais. Mas quem teria aberto a porta dos fundos que dá para o quintal? Lembre-se, o corpo dela foi encontrado no quintal, mas ela caiu da varanda. Então, eu estou aqui na dúvida, quem teria aberto essa porta a 1h49, fechada a 1h50, depois aberto novamente a 1h57 e não fechou mais? Todos os convidados da festa foram entrevistados pela polícia. O José disse às autoridades que ele foi para a cama por volta de 1h30. Como eu falei antes, afirmou que a Tamala estava acordada e ela disse que fumaria lá fora e dormiria no quarto da criança que estava vazio. Você se lembra que eu disse que no telefonema à polícia ele disse que não sabia se a Tamala estava esperando alguém para levá-la para casa ou se ela dormiria lá? Mas o estranho é que quando ele foi interrogado pessoalmente, lá na polícia, ele diz diferente. Ele disse que a Tamala falou para ele que ela iria fumar lá fora e dormir no quarto das crianças. Um quarto que era de criança, mas que não tinha criança lá. Ele acabou contradizendo o que ele havia dito anteriormente, quando ele deu o telefonema para dizer o que ocorreu com a Tamala. O José disse à polícia exatamente isso, está até no relatório policial. A Tamala era a única fumante na casa naquela noite. Ela foi várias vezes fumar na varanda de trás. É algo muito estranho, gente. E ele disse que ele estava limpando na manhã seguinte a varanda e ele encontrou um cigarro que não havia sido aceso ainda e um isqueiro no chão da varanda. Mas tem uma coisa muito estranha nessa história. A tia da Joan, a Madeleine, ela foi acordar a Joan e o José para dizer que ela havia encontrado o corpo da Tamala. Então, que horas que ele limpou a varanda? Porque o corpo foi encontrado, a polícia foi chamada imediatamente, em menos de 10 minutos. A polícia chegou aqui nos Estados Unidos, vem junto os investigadores, vem médico legista, quando é provado que a pessoa perdeu a vida, já vem todo mundo junto. E logo ali, a polícia já começou a entrevistar as pessoas. Havia toda uma comoção ocorrendo, porque alguém havia perdido a vida ali. Então fica difícil de acreditar que ele resolveu limpar a varanda no meio de tudo isso acontecendo. Não faz sentido. Ele tinha acordado porque a Madeleine o acordou. E ele foi lá fora, viu que ela estava sem vida, falou com a polícia chegou dali 10 minutinhos. Como é que ele falou no interrogatório? Que ele estava limpando a varanda, mas limpando a varanda que horas? Porque ele foi entrevistado ali mesmo, já no ato, quando ele deu o mesmo depoimento. Quando os investigadores perguntaram para ele, isso não foi só lá na polícia, pessoalmente, foi ali também na casa ainda com os investigadores. Agora, uma outra coisa, quando o corpo da Tamala foi encontrado, o braço esquerdo dela estava assim, meio levantado e dobrado. E o outro braço estava abaixado ao lado do corpo dela. Inclusive, isso foi visto por várias pessoas, porém, não se sabe quem, alguém mudou o braço dela. Na polícia também eles perguntam ao José, quem que mexeu no braço dela? Porque o braço dela estava os dois ao lado do corpo, sendo que o braço dela foi visto, como eu falei antes, dobrado. Então alguém mexeu ali no braço dela enquanto que a polícia estava ali. E aí a polícia foi até a casa da Tamala para informar o marido dela que a esposa dele não estava mais viva. Imagina só. A coitada quase nunca saiu para lugar nenhum, com tantos filhos para cuidar. E quando sai, perde a vida. Muito triste. A Joan disse à polícia que a Joan foi a primeira que disse à polícia que o braço da Tamala estavam abaixados, que não faz sentido, porque foi visto e falado pelas outras pessoas
que o braço dela estava levantado, porém a Joan disse que os braços estavam estendidos ao lado do corpo. Mas não foi assim que a polícia encontrou. Então, tem uma discrepância aí. Agora, gente, a autópsia é incrível. Foi dito que ela fraturou o pulso, então o braço esquerdo também. Ela teve lacerações pelo corpo, ela teve perfuração no coração. Era muita coisa. Eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, exatamente como é que ela foi encontrada na autópsia, né? O que foi feito, os ferimentos que ela teve. Agora, mais uma coisa. A Tamla, ela era conhecida por todos que se a temperatura estivesse por volta de 70 graus Fahrenheit, que seria acho que 25 graus Celsius, ela já estava de casaco. Porém, naquele dia, ela foi encontrada apenas de pijamas e meias, com uma temperatura de 35 graus Fahrenheit, que seria 2 graus Celsius. O pai dela diz que é difícil acreditar que a filha dele estaria lá fora fumando, sem jaqueta e sem sapato, com uma temperatura daquela. Com 20 graus a mais, ela já estava de jaqueta. Todo mundo falava que ela vestia-se assim. Como que justo naquele dia não? Algumas pessoas disseram, mas talvez a bebida tenha alterado um pouco, não sei, enfim, mas o pai dela disse que é difícil acreditar nisso. A autópsia mostrou que devido aos ferimentos, ela teria caído de um local mais alto e não do piso que primeiramente eles pensaram que ela caiu. Porque era assim, eles estavam no piso onde que tinha a cozinha, a sala e a varanda. Então ela ia lá fora e fumava. Então presume-se que ela teria caído dali. Porém, a autópsia diz que devido aos ferimentos, ela não pode ter caído daquele nível, ela teria que ter caído de um nível mais alto. Eles encontraram laceração no coração, abrasão no interior do antebraço esquerdo, na têmpora direita, na ponta do nariz, abrasão no polegar esquerdo, no lado direito da testa, na parte superior da pálpebra esquerda. A vértebra C2 dela tinha sido quebrada. Gente, é muito ferimento. Nossa, é muita coisa para quem caiu do segundo andar. Eu não sou médica nem nada, mas eu não consigo imaginar que eu tenho aqui a casa de 2 andares, né? Então eu imagino que eu caio daqui de cima. Eu não acredito que eu vá morrer. Eu posso quebrar a perna, a bacia, um braço, mas ter tudo isso? O álcool estava 3 vezes acima do limite permitido, mas por isso mesmo que ela resolveu dormir lá. As amigas foram já com esse intuito, porque elas iriam beber, e aqui nos Estados Unidos, quando você bebe, você não dirige. Foi encontrado no corpo dela algo que nunca foi prescrito pelo médico dela, chamado alprazolam, que talvez misturado com álcool daria algum efeito um pouco meio... A pessoa, não vou dizer que seria um alucinógeno, mas talvez deixaria a pessoa um pouco mais bêbada do que ela está, mas todos falaram na festa que ela não estava bêbada. Aí a outra coisa estranha aconteceu nessa história. A Bridget disse à polícia que por volta da 1h55 da manhã a porta dos fundos não estava fechada e tinha na varanda um cigarro que não tinha sido aceso. Mas peraí, como é que ela sabia disso? Ela foi embora às 1h47 da manhã. A porta registrou a saída dela às 1h47. Ela falou isso claramente. Então, isso leva a crer que ela obteve essa informação através dos demais convidados. Porém, a polícia naquele dia havia alertado a todos da festa, eles não poderiam discutir entre eles a respeito do que ocorreu, para que cada um possa dar o seu depoimento sem influência do outro. E ela veio com essa história para a polícia. A Marcy também, no depoimento da polícia, disse que a Tamla não aparentava estar bêbada de forma alguma. A Paula também disse a mesma coisa. Em um relatório inicial, os investigadores acreditaram que a Tamla havia caído do andar de baixo, porque isso é o que os convidados levaram a polícia a crer, porque todos falaram isso para eles. Não, porque nesse andar que ela saía, que ela ia fumar, foi encontrado no andar de cima um tanque de propano que talvez ela queria sentar
assim, em cima da varanda, talvez ela tivesse colocado o pé em cima daquele tanque para poder sentar, perdeu o equilíbrio e acabou caindo. O médico legista disse que ela teve ferimentos múltiplos com força bruta, porém não foi considerado um crime. A polícia acredita que houve um acidente. A família, os amigos, acreditam que houve um crime. Uma amiga da Tamela, ela apresentou uma queixa no departamento da polícia dizendo que acreditava que o José, em dezembro, acessou as informações pessoais dela através do gabinete do xerife, usando o sistema de computador da polícia. O caso foi investigado e o José foi demitido. É que essa pessoa, essa amiga dela, ela estava bem vocal, dizendo que havia um crime, mas eu li que ele já foi readmitido em outra função dentro do condado. A família da Tamela contratou um médico legista particular e ele disse que encontrou ferimentos que aconteceram depois que ela já estava sem vida. Aí existem muitas teorias. Algumas são conotações raciais. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido um crime com motivação racial. Se tivesse alguém ali com algum problema de racismo, eles nem a teriam convidado. Eu só tenho uma dúvida, que seria esse registro dessa porta que foi aberta a 1h49, fechada a 1h50, aberta novamente a 1h57 e não foi fechada mais. O que aconteceu? Quem que abriu essa porta às 1h57 da manhã? Até hoje não há uma explicação. O José disse no telefonema da polícia que existiam câmeras na varanda. Então eu suponho que as câmeras foram vistas pela polícia. Olha, gente, tem casos que eu leio e eu vejo os documentos e eu estou 100% certa que alguém tirou a vida da pessoa, mas o caso da Tamela é um daqueles que é impossível saber o que aconteceu. É necessário, eu creio, maiores investigações. Pode ter sido um acidente, mas pode ser que alguém tenha tirado a vida dela. Eu só achei os ferimentos graves demais para quem caiu do segundo andar. Se a pessoa tivesse sido jogada da varanda, sim, os ferimentos poderiam ser explicados, uma vez que um corpo, ao ser arremessado, tem uma velocidade e um impacto diferente de alguém que caiu. Esse caso havia sido fechado, porém, recentemente o caso foi reaberto. Não tenho ainda a noção de quando as investigações, se elas já começaram ou quando elas vão findar, mas eu vou estar postando aqui para vocês com maiores detalhes. Mas comentem aqui o que vocês acham que ocorreu com a Tamela. Vocês acreditam que foi um acidente? Vocês acreditam que alguém tirou a vida dela? Esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, o seu joinha aí e não deixe de subscrever-se ao canal. E assina o sininho aí para que toda semana vocês recebam notificações e nos vemos em breve. Bye!